Item número: SCP-1011. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-1011 deve ser mantido no salão 7 no sítio 35. 2 guardas devem estar presentes a todos os momentos na entrada do salão 07 para evitar a remoção de SCP-1011. A população classe D trabalhando no sítio 35 como parte de experimentos em execução no momento está suspensa do cronograma de extermínio mensal devido ao longo período de tempo necessário para estudar os efeitos de SCP-1011. Como um material produzido durante o experimento parece não ter propriedades anômalas, seu uso é aprovado para aplicações não críticas, conforme definido no documento CSG-371-N. Descrição: SCP-1011 é uma estátua de aproximadamente 2 metros de altura, pesando aproximadamente 4.200 kg, representando um trabalhador cuja cabeça foi substituída por uma variedade de ferramentas. O pedestal tem uma inscrição que diz o homem é um meio de produção mais importante, e o ano da fundição é dito como sendo 1927. Análises do material revelaram que a composição é ferro fundido comum com 2,3% em peso de teor de carbono. As propriedades anômalas de SCP-1011 se manifestam quando ele é visto por cobaias humanas que se envolverão em trabalho produtivo no máximo 3 horas após o avistamento, e aumentam lentamente com exposição adicional. Negação da exposição a SCP-1011 se mostrou o suficiente para interromper o progresso da condição. Durante a fase 1, indivíduos, designados SCP-1011-1, começarão a demonstrar um elevado senso de moral e satisfação, trabalhando voluntariamente mais horas e prestando mais atenção em suas tarefas. Conforme a fase progride, SCP-1011-1 cessa atividades que não sejam trabalho, sono e satisfação das necessidades corporais básicas. Após aproximadamente meses, a fase segundo é marcada por SCP-1011-1 inicialmente começando a mostrar relutância em usar meios de segurança pessoal, como capacetes, luvas ou óculos de segurança. Quando questionado, SCP-1011-1 responde achando-os desnecessários e vinculativos. Conforme a fase progride, SCP-1011-1 também deixa lentamente de utilizar ferramentas, favorecendo o uso de seu próprio corpo, mesmo sob risco de danos menores. Esta fase dura aproximadamente meses adicionais. O início da fase terceiro é marcado por insônia em SCP-1011-1. Em vez disso, eles se reúnem sob a visão de SCP-1011 e cessam um movimento, olhando para ele por 3 horas em média por dia. Os efeitos da fase segundo progridem com um abandono quase completo do uso de ferramentas e máquinas por SCP-1011-1, com eles frequentemente agindo em grupos para substituir a funcionalidade perdida. Deformações corporais aparecem em SCP-1011-1 nesta fase, que tendem a facilitar suas tarefas. SCP-1011-1 nesta fase apresenta uma resistência acentuada à dor. Esta fase dura indefinidamente. Em pelo menos uma ocasião conhecida, a condição causada por SCP-1011 progride para a fase 4, fase terminal. Durante esta fase, SCP-1011-1 usa uns aos outros como material de construção, esgotando a população de uma fábrica afetada em questão de dias. Apesar de extensa experimentação com possíveis gatilhos, tentativas de iniciar a fase terminal entre a população classe D do sítio 35 não tiveram sucesso. Registro de obtenção. SCP-1011 chamou a atenção da Fundação na Siderúrgica de do 28 de outubro, República Socialista Soviética Autônoma de Baskir, RSFSR, União Soviética, atualmente sítio 35, em de 1947, depois que uma inspeção foi exigida como parte do procedimento de atribuição de preço devido ao excedente consistente das metas de produção, consulte o Adendo 1011-1. No entanto, antes que contenção pela Fundação pudesse ser tentada, todo o local foi retirado de alcance por agentes da Divisão Psicotrônica, GRU. Por volta dessa época, a fase 4 aparentemente ocorreu. Consulte o Adendo 1011-2 para um trecho vazado de relatório.
Após a dissolução da União Soviética em 1991, agentes da fundação persuadiram o governo da Federação Russa a descomissionar e vender o local para uma fachada da fundação por redigido dólares, e o sítio 35 foi estabelecido em torno dele. Adendo 1011, 1. Trecho de relatório da inspeção. Redigido para brevidade. O comitê diretor de Redigido me acolheu cordialmente. No entanto, não pude deixar de notar uma marcada falta de foco e comportamento errático da parte deles. O camarada Nu ficava falando sobre o efeito maravilhoso que a estátua que foi instalada no salão durante o último planos de 5 anos teve sobre o moral dos trabalhadores, e que obra de arte socialista ela é, e exortou-me a vê-la o mais rápido possível. Por outro lado, o camarada T constantemente preenchia formulários variados, com o que parecia ser apenas o dedo, embora eu possa estar enganado. Redigido. As condições da forjaria principal são inadequadas para a dignidade básica do homem socialista. Homens manuseiam lingotes em brasa com as mãos nuas, suas mãos pretas e enrugadas, outros martelam rebites em chapas de metal com a cabeça. Eu vi 2 homens usando as costas de um terceiro para serrar um tronco, com as costas cobertas por cristas afiadas não encontradas em uma pessoa saudável. Eles parecem não sentir nenhum desconforto e sorriem ansiosamente para cada visitante. Sobre um dados expurgados, fio atuava como uma espécie de mecanismo de levantamento humano. Quando 5 deles caíam no metal fundido, outros o substituíam em poucos instantes. O camarada Nu, que foi meu guia na excursão, não pareceu encontrar nenhum problema com o presente arranjo, respondendo a algumas de minhas perguntas com relutância e então continuando a exaltar as virtudes da estátua. Redigido. Solicito a paralisação imediata das operações da siderúrgica DIN, do 28 de outubro, sua quarentena e investigação adicional. Apesar do excepcional esforço necessário para a reconstrução de nossa pátria, este definitivamente não é o caminho que devemos seguir. Além disso, podem ser observados sinais de sabotagem conforme o recente circulatório detalhando dados expurgados. Mikhail Vsevolodovich. Adendo 1011, 2. Trecho de relatório de ação vazado da divisão P da GRU. Ao chegar, o local parecia deserto. Os escritórios estavam vazios, sem sinal nem dos diretores, nem do comitê do partido. O salão contendo o objeto continha várias pilhas de roupas e alguns dados expurgados, mas, fora isso, nada notável. O tenente No parecia excessivamente perturbado e obcecado por isso, mas consegui forçá-lo a seguir adiante. Redigido. Na forjaria principal, encontramos 94 lingotes produzidos, os últimos 15 tendo uma textura distinta. Raspar com minha faca revelou uma maciez considerável do material e fui capaz de desalojar segmentos parecidos com ossos. O forno foi resfriado. A inspeção revelou que ele continha restos de sangue e restos de tecido, porém dados expurgados tência. Grandes segmentos do conjunto de laminação e extrusão foram substituídos por dados expurgados seriamente, aparentemente falecidos. Redigido. Encontrou um dos ex-trabalhadores. Ele não tinha roupas e sua Ana dados expurgados. Ignorava perguntas e ficava repetindo: o trabalho está feito. Ele foi detido para interrogatório. Redigido. Fim do trecho. Notas de rodapé. 1. Fontes indicam que SCP-1011 foi instalado na siderúrgica DIN, do 28 de outubro durante o final de 1944, tendo sido encontrado no inventário de Redigido durante seu bombardeio pela Wehrmacht de 1944. Nenhum registro anterior parece existir de sua inventariação, entrega ou pedido.